Amados, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu fui separado para trazer a mensagem para nós todos, né? Para escutarmos, para aprendermos, para escutarmos a voz do Senhor e aprender das suas palavras, dos seus ensinamentos. Hoje a palavra se encontra no Evangelho de Lucas, né? O livro de Lucas, capítulo 19. A partir do verso 1 diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava, que em outras Bíblias diz a um sicomoro, um tipo de árvore, né? Para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Obrigado, Pai, por esta palavra. Nos ajude a entender, compreender e colocar em prática, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Zaqueu, ele era chefe, né, como a Bíblia mesmo diz, chefe dos publicanos. E a função destes publicanos era de coletar impostos. Logo, eles eram odiados pelos judeus, seus compatriotas, porque os judeus se sentiam traídos por aqueles publicanos, de ficarem coletando, né, cobrando impostos deles mesmos para levar para Roma, né, para o imperador, para o império de Roma. Essa classe, ela era ainda mais odiada, porque além dos publicanos cobrarem os impostos, entre aspas, devidos, eles cobravam a mais, né, do que era devido, para obterem certas vantagens financeiras. E tanto é que Jesus sabia que os judeus odiavam e sentiam repulsa pela conduta de vida daquelas pessoas. Todos achavam que eles eram um dos piores pecadores da época. Tanto é que no Sermão do Monte, em Mateus 5, capítulo 5, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 46 e 47, Jesus está dizendo como seus seguidores devem viver um novo padrão de comportamento. Não era mais olho por olho, não era mais aborrecer o seu inimigo, mas sim amá-lo. E para ficar claro ao povo que lhe escutava, Jesus usa esse grupo de pessoas, os publicanos, para dizer: se vocês amarem quem te ama, os publicanos fazem isso também. Se vocês saudarem ou conviverem apenas com seus irmãos, os publicanos fazem o mesmo. Jesus estava falando ao povo, colocando uma ideia no seu coração e na mente deles, pois já que eles odiavam a conduta daqueles publicanos, por que então agir como um deles? Bom, se ser publicano já estava ruim,
e era visto como um pecador perante toda a população. Imagine aquele que era chefe de todos eles, que é o caso de Zaqueu. Se os outros eram pecadores, ele também era, só que com P maiúsculo. No versículo 2 diz assim: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Então perceba que a própria Bíblia nos dá uma ótima informação, que Zaqueu, ele tinha autoridade sobre as pessoas, chefe, dos publicanos, e não passava nenhuma dificuldade financeira, pois era rico. Só que no verso 3 diz assim: e procurava ver quem era Jesus. Só que este homem, ele queria ver quem era Jesus. E ele não estava buscando um milagre, Ele não estava indo atrás do Senhor Jesus para ter um milagre, para fazer um pedido. Até porque tudo o que a maioria das pessoas buscam na sua vida inteira, ele já possuía, que era autoridade e dinheiro. Acredito eu que o tal publicano estava procurando ver o mestre apenas por curiosidade. Só que ao chegar perto de onde Jesus estava passando, a multidão não permite ele chegar perto do mestre. E por ser de baixa estatura, ele percebe que não conseguiria ver Jesus. Alguns estudiosos falam que Zaqueu era tão baixo que tinha mais ou menos a altura da pastora Ana Paula. Brincadeira. Então, meus amados, Zaqueu queria apenas ter um contato visual com o Messias. Ele só queria ver, nada mais. Só ver o mestre já iria deixá-lo satisfeito. Porém, mesmo que seu desejo fosse algo fácil de ser alcançado, ele se depara com dois problemas que o impossibilitariam de ver Jesus. Primeiro, a multidão, e segundo, a sua estatura. Algum de nós, seja pelo motivo que for, busca ter um encontro com o Mestre e que ele não só escute as suas orações, mas também que as suas orações venham também ser atendidas. Da mesma forma que acontecia no Novo Testamento. Nós desejamos que o Senhor Jesus atenda nossas orações, que o Senhor veja o nosso clamor, a nossa oração, e também através da palavra nós somos ensinados e incentivados, a buscar a Deus, porque a própria palavra diz que Deus não muda. Ele não parou de escutar, não parou de falar e não parou de realizar milagres. Só que nessa busca por Jesus, a Bíblia deixa claro que podemos ter dificuldades para alcançar o propósito que desejamos. Vejamos em Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. A Bíblia diz que Jesus estava em uma casa, em Cafarnaum. E todos da cidade e ao redor dela foram ao encontro dele. Eram tantas pessoas que não havia mais como ninguém chegar próximo a ele. Só que 4 amigos se propõem levar o amigo deles a Jesus, para que ele fosse curado. Mas a Bíblia diz que por causa da multidão eles não conseguiam chegar perto do Mestre. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, do 29 ao 34, que esse caso, aliás, aconteceu também na cidade de Jericó. Jesus estava passando e uma grande multidão seguia. Uma grande multidão estava acompanhando Jesus e 2 cegos que estavam mendigando próximo do caminho onde Jesus estava passando,
ouviram que era Jesus, que estava por perto. Logo eles começaram a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Porém, a Bíblia vai dizer que a multidão os repreendia para que se calassem. Tanto na passagem de Zaqueu, que é o nosso texto base, tanto na passagem de Marcos, dos 4 amigos, tanto na passagem de Mateus, os 2 cegos, a multidão estava sendo um empecilho para aquelas pessoas conseguirem chegar próximo do Mestre. Nesse momento eu quero orar por você para que Deus lhe dê visão, para você ver que a multidão é um empecilho na sua vida. Quero orar por você para que Deus lhe dê estratégia para que você possa vencê-la. Deus santo, Deus maravilhoso. Senhor, faz-nos ver, Pai, que a multidão, Senhor, ela nos leva a lugar nenhum. Ela anda sem direção, Senhor. A multidão, ela só é incentivada, Pai, por sentimentos humanos, sentimentos carnais, Senhor. Ela não tem consciência, ela não tem razão, Senhor. Deus Santo, que nós vemos sair do meio da multidão, Senhor. Deus Santo, nos dê estratégia, Senhor, para que nós venhamos vencê-la, Pai. Deus Santo e Soberano, para que nós não sejamos mais um, Senhor, no meio da multidão, mas nós sejamos um contigo, Senhor. Que se a multidão está indo por um caminho, Senhor, nós venhamos pelos outros, Senhor. A porta é larga e muitos entrarão por ela, Senhor, mas nós queremos entrar e desejamos estar entrando pela porta estreita, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Que você seja fortalecido e encorajado, amado. Chegou a hora de você tomar uma atitude e sair do meio da multidão. Ela não vai mais te impedir de você alcançar o Mestre, de você chegar perto do Senhor Jesus, de você receber o seu milagre. No primeiro caso de Marcos capítulo 2, os 4 amigos não voltam para suas casas e dizem: tentaremos em outra oportunidade. Também não ficam esperando as pessoas irem embora para chegar a vez deles. A Bíblia diz que eles descobrem o telhado da casa onde Jesus estava, fazem um buraco e descem o paralítico. O Mestre, vendo a fé deles, não só cura o paralítico, mas também perdoa os seus pecados. Não deixe, meu amado irmão, para depois. Tome uma atitude de fé hoje, tome uma atitude de fé agora. Quer um encontro com o Mestre? Demonstre esse desejo ardente no seu coração. Não fique postergando: amanhã eu faço, depois eu vejo. Não fique dando desculpas para si mesmo, somente para deixar a sua consciência tranquila. Não venha medir esforços para se encontrar com Jesus. No segundo caso, em Mateus capítulo 20, os 2 cegos de Jericó, a multidão estava dizendo para eles se calarem, para que eles parassem de clamar. Porém, a Bíblia diz que eles, ao escutarem os pedidos de calem a boca, eles fizeram exatamente ao contrário. Começaram a clamar mais forte: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E mais forte e mais alto. Tem muita gente que não pode ouvir uma palavra contrária, que logo se ofende e para no meio do caminho. Aqueles cegos fizeram da crítica, da desmotivação e da palavra contrária o seu combustível para persistirem no seu objetivo, que era chamar a atenção do Senhor. Use essa motivação como exemplo para a sua vida, que nós vamos usar isso ao nosso favor, não para nos parar, como eu tenho visto e ouvido muitos parando
rasteira, por críticas, por palavras, mas não fixam os seus olhos em Jesus, não olham para Jesus. Que nós sejamos tomados com essa motivação, que nenhuma crítica venha bater a nossa fé e venhamos alcançar o alvo que desejamos. Agora voltando para Zaqueu, vamos voltar um pouco para Zaqueu. Ele percebe que não conseguiria ver Jesus. Primeiro, por causa da multidão, como nós falamos, e segundo, por causa de sua estatura. E qual que é a reação de Zaqueu? Fica parado? Vai embora e deixa para outro dia? Não é isso que ele faz. Aquele dia era um dia propício para ver Jesus. Era um dia ideal para ver Jesus. Ele não iria deixar para depois. A Bíblia diz que ele sai correndo, versículo 4. Ele sai correndo, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele sai correndo à frente da multidão, amados, e procura um lugar estratégico, sobe em cima daquela árvore. Pronto, agora ninguém vai mais atrapalhar ele de ter um encontro com o Mestre. Nas 3 passagens, todos venceram a multidão. Ninguém é capaz de deter eu ou você quando nós queremos ter um encontro com o Mestre. Só que no caso de Zaqueu tem uma particularidade. Ele não só venceu a multidão, mas também venceu a ele mesmo, a sua limitação física. Precisamos não só aprender com essas passagens, mas também colocar em prática. Zaqueu não usou desculpas para estar com Jesus. Ele superou a sua própria limitação, não ficou chateado, chorando pelos cantos, magoado, de não conseguir ver Jesus em um primeiro momento. Temos que parar de ser fragilizados. Tudo que acontece de mais ou menos, ou de ruim, ou problemas, nos afastam de Deus. Qualquer problema, qualquer dificuldade, paramos de buscar a presença de Deus e ficamos cheios de por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Deus nos chamou para vencer todo tipo de obstáculo que se coloque entre você e Jesus. Você é capacitado. Ore por isso. Tudo que está te atrapalhando de chegar ao Mestre verdadeiramente, de você alcançar um milagre, de você ter um encontro com Ele, ore para que Deus te ajude a vencer esse obstáculo. E você vencerá em nome do Senhor Jesus. No versículo 5 diz: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olhando para cima, viu e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu estava esperando o rei passar para vê-lo. Acredito que no coração dele cada minuto já estava se tornando uma eternidade. Ele não estava mais se aguentando de tanta expectativa. Ele em cima daquela árvore começa a ver a multidão se aproximando cada vez, chegando mais perto. O seu coração já começa a bater cada vez mais forte. Até que Jesus chega naquele lugar, olha para cima, para avistar Zaqueu e diz: Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amados, não era Zaqueu que estava esperando por Jesus passar, não era aquele homem que queria ver Jesus, mas sim era o Senhor que queria ter um encontro com ele. Jesus já aguardava Zaqueu ali naquele ponto estratégico. Não foi Zaqueu que antecipou o caminho, e sim foi Jesus que quis passar por aquele lugar. Meu irmão, o Mestre está esperando você vencer o medo, a vergonha, a dor, vencer
a apostasia, vencer o comodismo, a desculpa. O mestre está esperando você vencer a multidão que te cerca, que impede você chegar a ele. O mestre está esperando que você vencer até suas limitações e imperfeições. O príncipe da paz chama aquele pecador com P maiúsculo para ir à sua própria casa e lhe fornecer abrigo. Agora eu te faço uma pergunta, você responda para você mesmo, onde você estiver me escutando. Quem você leva para sua casa? Quem você leva para o seio de sua família? Acredito que naturalmente você leva pessoas próximas, amigos e familiares, pessoas que têm um certo grau de intimidade com você, correto? Zaqueu, qual era a intenção dele? Apenas ver Jesus, e se ele apenas olhasse para Jesus, estava tudo certo. Mas o Messias, a luz do mundo, o sol da justiça, queria ter intimidade com aquele homem, queria fazer parte da sua vida, estar com a sua família. Ele não queria ser visto por Zaqueu e ser apenas mais uma lembrança para aquele homem. Ele queria muito mais, queria estar à mesa com Zaqueu, conversar com ele, ouvir a sua voz, conhecê-lo. Amado, não se contente com pouco, não se apegue a pouco. Jesus te chama para um lugar de intimidade, de amor e amizade. Ele nos convida para estar conosco na nossa própria casa. Ele bate na porta do nosso coração dizendo: eu estou aqui, posso fazer muito mais por você. E louvado seja Deus, pois Ele persiste em nós. No versículo 6, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Zaqueu desce depressa e recebe Jesus com alegria. Que nós vamos aprendendo, o nosso Senhor sempre vai além de nossas expectativas. Ele gosta, né? Na verdade, ele gosta de nos surpreender. Zaqueu só queria vê-lo, agora iria jantar. Só ver para Zaqueu já bastava, mas agora ele ia jantar com o mestre, aleluia. O versículo 7 seguindo diz assim: e, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. As pessoas pensam: por que ele vai se envolver com aquele homem? Por que se associar com ele? Meus irmãos, Jesus não se preocupa com a sua imagem. Ele não dava a mínima para que os outros iriam dizer. Ele deixava ser tocado. Até uma meretriz lavou seus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. A única coisa que importava para ele era fazer a vontade do Pai Eterno. E se nesse percurso ele fosse chamado de Beelzebul, comilão, beberrão, falso mestre e falso profeta, nada disso fazia recuar, nada disso fazia ele recuar do seu chamado. Que eu e você, nós possamos ser abençoados com esse entendimento que havia no Mestre. Mesmo que queiram denegrir a nossa imagem, seguiremos firmes, com fé, naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aquele homem que alcançou a sua riqueza cobrando impostos indevidamente, cobrando mais do que o permitido, agora decide doar metade dos seus bens aos pobres. E todos que ele havia defraudado,
ele restituiria 4 vezes mais. Eu acredito que aquele foi um dia em que Zaqueu mais perdeu dinheiro em sua vida, mais da metade de suas riquezas, mas para a glória de Deus foi o dia que ele ganhou aquilo que fortuna nenhuma é capaz de comprar: a salvação. No versículo 9 diz assim, a resposta de Jesus ao ver a atitude de Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu foi movido pela fé ao se arrepender e devolver a todas as pessoas que ele tinha roubado, defraudado, tinha cobrado impostos indevidamente 4 vezes mais e ainda mais, doando metade de suas riquezas aos pobres. No versículo 10, porque o Filho do Homem, Jesus falando, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Espírito Santo, não estamos mais perdidos. Que você possa se alegrar, nós não estamos mais perdidos. O caminho foi revelado a nós e com ele veio a salvação. Se alegre neste dia, se alegre na sua salvação, se alegre, pois você não vai fazer parte da segunda morte. Se alegre porque você vai encontrar Jesus nos ares. Se alegre porque você tem um Deus que ele não só quer ter um vislumbre, ele não só quer ter algo passageiro, mas ele quer ter a nós como amigos, como filhos, como noiva. Se alegre num Deus que busca a nós. Ele vai além das nossas expectativas, ele vai além dos nossos planos. Se alegre que nós temos um Deus que não dorme, não cochila, um Deus que não falha, um Deus que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. O seu amor é muito maior. O seu amor nos chama, nos convida todos os dias. Se alegre num Deus que enviou o seu Filho e morreu por nós. Nós ainda sendo pecadores, ele não morreu pelo aquilo que nós iríamos se tornar, mas morreu pelo aquilo que nós já éramos e nos perdoou, nos salvou e enviou o Consolador para as nossas vidas. Se alegre neste Deus que está te ouvindo, que escuta suas orações, escuta o seu clamor, que ele se convida para estar na tua casa, estar no seio da sua família. Ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu amigo, ele quer estar presente contigo, ele quer ir onde você for. Aleluia, se alegre num Deus que é todo poderoso, todo maravilhoso, mas mesmo em meio às nossas imperfeições, ele não se afasta de nós, ele não tem vergonha de nós, ele não tinha vergonha de Zaqueu, ele foi ao encontro de Zaqueu e jantou com Zaqueu e levou salvação para a vida dele. As outras pessoas não queriam estar perto de Zaqueu, mas Jesus não se importava de estar perto de Zaqueu e Jesus não se importa de estar conosco. Aleluia! Deus Santo e Soberano, esse é o nosso Deus. Por isso que nós temos que se alegrar na salvação, porque nós nem sabíamos que precisávamos ser salvos, nem sabíamos de como estávamos afastados de Deus por os nossos pecados. Mas antes de nós nos desesperarmos por tamanha aflição que nos aguardava, Jesus já havia morrido por nós, levado as nossas dores sobre o madeiro e enviado o Consolador para as nossas vidas. Agora, como não amar um Deus que nos amou primeiro
e sem merecermos. Acredito que isso é impossível. Eu faço um convite para você mais uma vez nesta noite. Ame Jesus. Deus Santo, Deus maravilhoso, obrigado por esta palavra, este momento, Senhor. Que nós não vemos medir esforços, Senhor, para te ver, para alcançar o milagre, para te conhecer, Jesus. Que nós vemos vencer todos os obstáculos, Pai. Que verdadeiramente nós venhamos buscar viver o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, Senhor. Que nós venhamos buscar firmes esse mandamento, Senhor. Que nós venhamos parar de ser meninos na fé, né, Senhor, que nós venhamos parar de frequentar os parquinhos, né, Senhor Jesus Cristo, na fé, porque o Senhor nos chamou para a maturidade, Senhor, para uma fé madura, para uma fé inteligente, Senhor, uma fé que demonstra amor por Ti, Senhor, uma fé que está preocupado em Te amar e não em receber, Senhor. Eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso. Não, Senhor, o Senhor não é, Pai, a nossa fada, Senhor, a fada madrinha, Senhor, que a gente pede, o Senhor faz. Não, o Senhor é aquele que nos amou primeiro, o Senhor é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, o Senhor é aquele que suportou todas as dores, o Senhor é aquele que suportou todas as injúrias, Senhor, o Senhor é aquele que suportou todas as afrontas, Senhor, para que nós estejamos hoje aqui, que o nosso coração esteja, Senhor, ligado em Ti, para que nenhuma fala, Senhor, nenhuma crítica venha nos afastar da Tua presença, porque, Senhor, se nós nos afastarmos da Tua presença, deixamos o Teu chamado, o Teu propósito de lado, Senhor, e esquecemos que nós vivemos por amor a Ti. Quando nós deixamos, Senhor, as pessoas nos afastarem de Ti, revelamos que não Te amamos verdadeiramente, não cumprimos o primeiro mandamento, Senhor. Então que neste dia, nesta noite, o meu amor por Ti venha aumentar ainda mais, o amor do irmão que me ouve venha aumentar ainda mais, Senhor, que nós sejamos verdadeiramente, Senhor, loucos por Ti, Senhor, Deus Santo, pelo Teu amor em nossas vidas, que nós vamos buscar este amor, ter essa ligação, Senhor, na vertical, Senhor, e depois viver este amor na horizontal, Senhor. O que importa realmente, Senhor, é que nós venhamos Te amar e buscar este amor, Senhor, que nós venhamos demonstrar esse amor, Pai. O Senhor é aquele, Deus Santo, que não menosprezou Zaqueu, Senhor. O Senhor é aquele que foi lá, chamou Zaqueu, trouxe a mesa para salvá-lo. E que nós também, Senhor, venhamos entender que nós herdamos o ministério da reconciliação e por amor nós também vemos reconciliar os homens contigo pelo Evangelho, pela palavra, Deus Santo e Soberano. Que nós não venhamos, Senhor, Te encher de porquês, mas venhamos adorar e benzer o Teu santo nome e venhamos nos alegrar por tão grande salvação que nos foi dada através do Senhor Jesus. Espírito Santo, som dos corações nesta hora, neste momento, visita cada um no seu lar, na sua casa, Senhor. Só o Senhor sabe o que cada um está passando neste momento. Fortaleça, Senhor, supre. E se nós, como igreja, como irmãos, podemos suprir também as necessidades materiais dos nossos irmãos, eis-nos aqui, Senhor, Deus Santo e Deus maravilhoso. Nos dê uma ótima semana, uma boa semana, e que em breve logo estaremos na nossa casa, Te louvando e bendizendo. Obrigado por este tempo, este momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.